A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar livro de Josué, capítulo 24. É o último capítulo do livro de Josué. Vamos concluir mais um livro da Bíblia, né? Então, é mais um devocional que eu aprendi muito com a palavra de Deus e eu espero que vocês tenham aprendido também, né? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Ela é eficaz nas nossas vidas, né? E neste capítulo, nós vamos aprender sobre a importância de relembrar as obras do passado, né? Josué vai trazer a memória aqui ao povo de Israel. Ele está já na sua velhice, né? E ele quer fazer é como se fosse a última pregação de Josué, né? Para o povo de Israel. Então, Deus ele está chamando a atenção do povo de Israel para relembrar as obras do passado. E por que ele faz isso? Isso é uma estratégia para manter as pessoas na fé. É muito importante nós lembrarmos tanto as obras que Deus fez no povo de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada, né? Mas também nós temos que relembrar as obras que Deus fez na nossa vida, tá? Todos os livramentos que Deus nos deu, toda vez que você foi na igreja que Deus te respondeu uma oração, uma palavra, né? Que você sentiu a presença de Deus, todas as vezes que você sentiu o amor de Deus, se sentiu amado por Deus, né? Então isso é motivo de você relembrar, isso fortalece a nossa fé. Então essa lembrança é um combustível que nos ajuda nos momentos em que nós nos sentimos distantes do Senhor. Porque o nosso Deus, ele tem momentos que ele está bem próximo de nós, que nós nos sentimos amados, que nós vemos os milagres, os sinais do Senhor na nossa vida. Isso ele faz para marcar, deixar uma marca no nosso coração, para a gente nunca perder a fé, né? Toda pessoa que teve um encontro com Deus e com Jesus Cristo, não importa o que aconteça, a fé dela é inabalável, né? Mas tem uns momentos na nossa vida que Deus vai soltar a gente um pouquinho, vai deixar a gente sozinho no deserto para ver até onde que a gente vai, né? E nesses momentos que nós não vemos os sinais de Deus, não sentimos a sua presença, buscamos a sua palavra e Deus não, a gente só escuta o silêncio. É nesses momentos, principalmente, que nós temos que relembrar as obras do Senhor que Ele fez na nossa vida no passado e também as obras que Deus fez ao povo de Deus, tá? Isso fortalece a nossa fé e nos ajuda na nossa caminhada pelo deserto, tá bom? Então é de extrema importância esse assunto, tá certo? Outra coisa é sobre a pedra do testemunho. Isso aqui acho que é a parte mais importante deste capítulo, tá? Aqui tem um mistério muito grande, muito importante. Será que nós estamos dando valor à pedra do testemunho? Vocês sabem o que é a pedra do testemunho? Qual que é a importância dela, tanto para o povo judeu, para o povo aqui de Israel, quanto para a igreja? Porque essa pedra é essencial para o nosso caminhar na fé, tá bom? A gente tem que entender o que é a pedra do testemunho. E também aqui vai ter algumas lições sobre a morte de Josué e de Eleazar, né? Aqui tem umas curiosidades bem interessantes no final desse capítulo, tá? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Então aqui o Josué está comunicando a palavra que Deus está colocando na boca dele, né? Toda vez que tem assim diz o Senhor, é Deus falando, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que se dizem profetas, homens de Deus, que falam assim diz o Senhor, tá? Toma muito cuidado com essas pessoas, tá? Porque toda vez que a gente fala essa frase, assim diz o Senhor, é o próprio Deus falando, tá bom? Então a gente tem que ter temor de Deus e tomar muito cuidado com isso, tá? A pessoa só pode falar isso se realmente o Espírito Santo deu alguma informação para eles e eles se sentem cobrados a falar, tá bom? Mas se não, isso aqui é perigoso, tá? Então, aqui é o próprio Deus falando na boca de Josué. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram a outros deuses. Então Deus está trazendo à memória o passado quando ele chamou Abraão, né? Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar,
E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho, e clamaram ao Senhor que por uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então, eles viram sinais, maravilhas, e depois habitaram no deserto por muitos dias, né? Então tem momentos que a gente vê os sinais, as maravilhas, e tem momentos que a gente está no deserto, né? Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a tua terra, e os destruí diante de vós. Então muitas vezes o inimigo vai se levantar contra você, mas Deus vai dar vitória para aqueles que forem fiéis a Deus e confiarem e depositarem sua confiança no nosso Deus e em Jesus Cristo. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Muitas vezes, por você resplandecer a luz de Cristo em você, por você ser uma pessoa que se destaca pelo amor de Cristo, né, por ser um cristão, muitas pessoas vão se levantar contra você e vão procurar fazer feitiços, contratar feiticeiros para fazerem maldições contra você. Mas Deus vai te livrar de todas essas maldições, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-os da sua mão. Então o nosso Deus livrou o povo de Israel da maldição de Balaão, né? Ele não deixou Balaão amaldiçoar, pelo contrário, né? Ele fez o feiticeiro abençoar Israel, santo é Deus. E é assim que aquele que serve ao Senhor não deve temer feiticeiro, feitiçaria. Sirva ao teu Deus. A gente não deve temer o homem, né? Nós devemos temer ao nosso Deus, tá? E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Então a gente se engana muito quando a gente tenta batalhar com o nosso braço, né? É o nosso Senhor que nos dá a vitória, né? Então confie no Senhor, ele vai. Aqui mandou vespões, né? Para ajudar o povo de Israel as batalhas, né? Então nosso Deus é criativo, ele usa de várias maneiras para dar vitória para você, tá? Confia no teu Senhor e você vai se surpreender, tá? Aprenda a confiar no Senhor, né? Se esforça, tem bom ânimo, faça a tua parte. Mas se você depositar a sua confiança no Senhor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo e você vai ter muita obra para contar, tá bom? E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então, esse verso 3 aqui é muito bom, ele tirou uma dúvida que eu tinha há muito tempo, né? Lembra na parábola dos talentos, né? Leia o verso 24, parábola dos talentos, o verso 24, né? Vai estar Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30. E no verso 24, eu tinha uma dúvida, né? A pessoa que recebeu um talento, ela fala que ela enterrou o talento dela na areia, na terra, porque ela tinha medo de Deus, porque ele pegava onde não plantava, né? Aí eu não tinha entendido aquilo lá, né? Aí esse verso aqui explica, né? Esse verso 13 aqui, né? E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então nosso Deus, ele tira do ímpio coisas que você não plantou, cidades que você não edificou, ele tira do ímpio e dá para o justo. Foi o que aconteceu em Canaã. Em Canaã habitavam pessoas ímpias, que não temiam o Senhor. E Deus deu muitas oportunidades para eles se arrependerem e muito tempo para eles se arrependerem. Mas eles continuaram na sua injustiça. E quando atingiu o limite da injustiça deles, Deus mandou Israel julgar essas nações, expulsar eles de lá e tomarem todas aquelas terras, terra que mana leite e mel. Então, eles não plantaram as vinhas, eles chegaram lá, já estava tudo pronto. Já tinham cidades edificadas, a terra já tinha plantações. Então, Deus, quando ele dá por completo, tá bom? Mas quando ele tira por completo também, tá? Se você não valorizar, se você não for grato a Deus por tudo que você tem, ele pode tirar de você e dar para alguém que o sirva de verdade. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, né?
É isso que na palavra dos talentos fala assim, né? Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então vamos temer ao nosso Senhor, tá bom? Aqui no verso 14, Josué faz de novo concerto com o povo, né? Então aqui, primeiro, nosso Deus ele está trazendo a lembrança às obras do passado, e depois outra coisa muito importante é nós renovarmos a aliança com Deus, tá bom? Todos os dias você lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, lembrar de tudo que Ele nos ensinou, ensinando pela palavra, os mandamentos, para ficar isso dentro dos nossos corações, para que no dia a dia nós possamos praticar, né? Se você ir deixando essas coisas de lado, é natural do ser humano esquecer, tá bom? E você, por muitas vezes, até sem intenção de errar, você vai pecar, porque você esqueceu o concerto que você fez com o seu Deus. Isso é natural do ser humano, então é necessário renovar essa aliança, tá bom? Aqui é o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, e no Egito, e serve ao Senhor. Olha aqui no verso 14. Deus deu tanta vitória para esse povo, eles já tinham tomado posse da terra de Canaã, e ainda tinham deuses, imagens de escultura entre eles. Isso é muita ingratidão, né? Deus compara o pecado da idolatria com prostituição. Por quê? Deus ele fez uma aliança com eles, um casamento. Deus cumpriu a parte dele, deu a terra prometida, deu tudo para eles, deu as vitórias para eles. E em gratidão, em vez de adorar o Senhor, que deu tudo para eles, eles adoram imagens de escultura, né? É muita ingratidão. Então aqui, Josué está falando, ó, gente, joga tudo isso aí fora, queima isso daí, vamos servir ao Deus que fizeram aliança com ele. Ele cumpriu a parte dele, agora vamos cumprir a nossa parte. Vamos adorar somente o nosso Deus e cumprir os seus mandamentos. Verso 15. Verso 15 é uma das partes mais bonitas da Bíblia, né? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui Josué deixou bem claro para eles, olha, vocês receberam tudo aí, e vocês ainda estão com imagem de escultura? Pelo amor de Deus, decide hoje para quem vocês vão servir. Se vocês vão servir o Deus de Abraão, de seus pais, ou se vocês vão servir os deuses aqui desse povo de Canaã. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então José deixou bem clara a decisão dele. Ele e a sua casa servirão ao Senhor. Então tenham essa decisão dentro dos vossos corações. Sirvam a Deus junto com a sua família, para que vocês sejam abençoados por eles. Ou sirvam os outros deuses, que nós sabemos que pela palavra de Deus são demônios, e eles vão acabar com a tua vida, né? Vão tirar tudo de você, porque nada que você faz para eles é de graça, né? Tudo tem um preço, né? Agora o nosso Senhor de graça derramou sua graça maravilhosa sobre nós e pagou o preço de sangue. Ele se sacrificou por nós, né? Então é muito diferente de servir a Deus que nos ama, que se sacrifica por nós, é muito melhor do que servir a essas imagens de pedra e aos demônios que só querem sugar nossas energias, né? Então façam a escolha de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16, o povo respondeu. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Então o povo aqui reconheceu as obras do Senhor, né? Com a boca deles confessaram, né? E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Aqui, olha só que Josué vai falar para eles, a coisa séria, né? O compromisso de fazer uma aliança, né? Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Aqui no verso 20 vai explicar por que Deus não vai perdoar os pecados, né? Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então aqui Deus fez o bem para Israel. Ele fez um concerto, fez uma aliança com Israel, e Deus cumpriu a parte dele, colocou eles em Canaã e os abençoou em tudo, né? Só que aqui ele colocou uma condição: se vocês não adorarem mais ao nosso Deus e adorarem os outros deuses,
Deus vai se virar contra vocês e vai fazer mal no lugar do bem, né? Então Deus, ele quer fazer o bem para vocês. Mas se vocês o rejeitarem, o mal vai chegar na tenda de vocês, vai chegar onde vocês estão, né? Então não podemos rejeitar o nosso Senhor, né? Isso aqui fica muito bem claro em João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? Então isso aqui, todo aquele que crê em Deus, ele aceitou a aliança, a nova aliança dada por Cristo Jesus, né? E se você permanecer em Cristo, você está salvo, né? Você vai colher os bons frutos do Senhor, porque Ele vai cuidar de você, né? Você tem que cumprir a sua aliança, aceitando a Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, você está participante da nova aliança, né? Agora, aqueles que não acreditam, os ateus, né? Eles não fazem parte da aliança, ou seja, eles vão colher, eles já estão condenados, eles não alcançaram a salvação, né? Então, é só a salvação por Cristo Jesus, né? Outra coisa importante também, em Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 6, vai falar sobre a apostasia, né? Então tem muitas pessoas que aceitam esse bom caminho, aceitam Jesus Cristo como Salvador, fizeram aliança com Ele, mas eles quebram a aliança, né? Então, da mesma forma que no Antigo Testamento a aliança foi feita por Moisés através dos 10 mandamentos, todos aqueles que cumprissem a lei aceitavam alianças com Deus e cumprissem a lei seriam salvos. Mas aqueles que rejeitassem Deus e não cumprissem a lei eram condenados. Agora na nova aliança é da mesma forma, nada mudou, tá? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador está salvo, né? E quem permanece nele, fazendo as obras do Evangelho, as obras de Deus, os seus mandamentos, está salvo. Mas aquele que aceitou ele, mas apostatou da fé e rejeitou o sacrifício de Cristo, esse já está condenado também, né? Então, tanto os ateus que não acreditam em Cristo, nunca acreditaram, como aqueles que tiveram fé em Jesus, mas se apostataram da fé, todos estes já estão condenados, né? Então, Deus fez o bem para eles quando eles aceitaram Jesus Cristo, eles viram as obras de Deus, mas em algum momento da vida eles rejeitaram a Cristo, já estão condenados, né? Aqui, ó, Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, olha essa palavra aqui, recaíram, né? Então, tem muitas pessoas que se desviaram da fé, mas depois voltaram, né? Uma vez. Mas quando fala que recaíram, é porque é mais de uma vez. Então, quando a pessoa fica rejeitando, eu acredito em Jesus, mas fica pecando. Eu acredito em Jesus e fica caindo, né? E para de ir para a igreja, e para de buscar, e fica se desviando o tempo todo. Esses que ficam recaindo, né? Esses vai ter uma hora que eles vão cair e não vão levantar mais, né? Então é muito perigoso isso, tá? Então aceitou Jesus Cristo, fica firme no Senhor. E você que saiu, volta, mas volta com força, tá? Volta para valer, tá? E rejeita o mal e a aparência do mesmo e vamos servir ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Enquanto há tempo, porque não fica brincando com essas coisas não, tá? Eu vou bagunçar um pouquinho, depois eu volto. Pode ser tarde demais, talvez você não consiga voltar, tá bom? O filho pródigo, Deus está sempre querendo que ele volte, mas tem alguns que fazem isso tantas vezes que ele está tão contaminado do pecado que é impossível ele voltar, tá bom? Então não cheguem a esse ponto, tá certo? Vamos ficar firmes no Senhor. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Toda vez que você está firme no Senhor, aí de repente você se desvia, você está lá no mundo do pecado, você está escandalizando a obra que Cristo fez na cruz, você está crucificando ele de novo. Né? Toda vez que você sai e volta, você está crucificando ele de novo. Né? Isso é um vitupério, isso está muito errado. Dá valor pelo que Cristo fez por você na cruz, tá bom? É muito importante o que ele fez por você na cruz. Então toda vez que você pensar em desviar, pensar em pecar, lembra do que Cristo fez por você na cruz. E lembra que quando você sair, você faz parte do corpo de Cristo. Você vai estar escandalizando o nosso Deus que é santo, a Jesus Cristo que é santo. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Isso pode ser um ponto sem volta. E talvez seja impossível você voltar. Então, volta enquanto há tempo, enquanto você tem força ainda. Porque se chegar nesse ponto aqui que você não tiver mais força para voltar,
aí já fica impossível, tá bom? Porque você escolheu a sua parte. Aqui Josué falou: escolham a parte de vocês. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Faz a sua escolha e não volta para trás, tá? Tenha firmeza na sua decisão, na sua aliança, um compromisso, um contrato que você faz com o teu Deus, tá? É um casamento, é para sempre, tá bom? 21. Então disse o povo a Josué: não, antes o Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhos contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora para fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. Ele o pôs por estatuto e direito em Siquém. Então aqui foi feito a renovação da aliança, né? Façam a renovação da aliança de Deus. Busca Deus na igreja e nas suas casas também, nas suas orações. Renova essa aliança, lembrando do amor de Cristo por vocês. A pedra do testemunho. Essa parte é importante, hein? Vamos prestar atenção? E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E temos uma grande pedra, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Então essa pedra ele colocou junto ao santuário do Senhor, né? E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a nosso Deus. Então aqui quando a gente vê esse texto aqui, se a gente olhar com o olhar da carne, a gente vai pensar assim: essa pedra vai ouvir o testemunho? Como assim, né? Será que o José tá tão velhinho assim, que tá gagá, que uma pedra tá ouvindo? Que conversa é essa, né? Não, aqui é sabedoria de Josué, né? Dê atenção aos de mais idade, porque eles têm mais intimidade com o Senhor. Eles serviram a Deus por muito tempo. Então aqui ele está num mistério muito grande, ele já está numa visão espiritual aqui. Aqui ele está vendo essa pedra, ele já está enxergando que essa pedra é um símbolo do Messias, de Jesus Cristo. Ele que foi o testemunho aqui, o grande eu sou. Ele que estava ouvindo, ele era testemunha junto ao Senhor, junto ao santuário, de todas as promessas que estavam sendo feitas ali. Tanto de Deus para com Israel, e tanto de Israel para com Deus, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Sempre foi. E ele estava ali ouvindo esse testemunho, né? E isso está confirmado no Novo Testamento, né? Vamos só terminar aqui, ó. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Então depois que ele levantou essa pedra do testemunho, ele despediu o povo, né? Agora vamos ver aqui o exemplo no Novo Testamento, que Jesus Cristo é essa pedra do testemunho, né? 1 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Essa pedra é Cristo, né? Jesus Cristo é precioso na sua vida. Na minha vida é muito precioso. Não tem nada mais importante do que Cristo, tá? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, porque tem essa frase aqui, as pedras que os construtores rejeitaram. Porque os judeus, eles construíram os templos, mas rejeitaram o Deus. Eles adoravam no templo físico, mas o mais importante, a pedra principal, que é Jesus Cristo, eles rejeitaram, né? Então Deus está falando aqui com os fariseus, com os construtores de templos, os templários, né? E também tem uma curiosidade também, né? Pesquisem aí, eu não vou falar aqui na plataforma aqui, né? Porque nem tudo a gente pode falar, né? Mas pesquisem na internet. Como que se escreve construtores em francês, né? Aí vocês vão ter uma dica de mais pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, né? Aí vocês vão entender muita coisa, né? Então aqui, ó, os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra angular. A pedra angular é a mais importante, que mantém a estrutura de uma construção, né? É a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então, para aquele que crê, é pedra preciosa, é importantíssima e que sustenta, né, pedra angular. Mas para aquele que a rejeita, é a pedra que faz cair, né? Então, aqui, da mesma forma que Josué está falando assim, quem acreditar em Deus e cumprir a lei será abençoado, e aquele que o rejeitar será amaldiçoado. Da mesma forma, aquele que aceita Jesus Cristo como a sua pedra de testemunho, como a sua pedra angular, como a sua sustentação, aquele que fizer a casa sobre a rocha, santo é Deus, este será salvo. Mas aquele que a rejeitar é pedra de tropeço e será condenado, né? Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem.
a mensagem para o que também foram destinados, né? Então aqui ficou muito claro que Jesus Cristo é essa pedra do testemunho, né? Espero que todos tenham entendido. Verso 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, aqui nesse verso 31, é a prova que funciona. Você lembrar as obras de Deus e fazer a renovação do concerto, o povo fica fiel, né? Então a sua família vai ficar mais fiel, você vai ficar mais fiel a Deus e vai durar por muito tempo o temor de Deus nos nossos corações, né? Então vamos praticar isso, tá certo? Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Então aqui eles realizaram o último desejo de José, né? Então quando vocês vêem nos filmes assim, qual que é o seu último desejo quando a pessoa está para morrer? Isso foi tirado da Bíblia, tá? Porque aqui o último desejo de José é que seus restos mortais não permanecessem no Egito, mas que estivesse na terra que Deus prometeu aos seus ancestrais, né, lá em Canaã, né? E assim fizeram a vontade de José, né? Eles enterraram ele em Siquém, né? E faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Então o sumo sacerdote Eleazar também faleceu e foi enterrado na terra de seu filho, né? Na terra de Finéias. Então, o sepultamento ele é bíblico, tá? Então é muito importante nós cristãos sepultarmos nossos mortos, né? Isso é uma tradição já bem tradicional aqui no meio do nosso povo, né? Então é normal a gente sepultar, né? Mas também tem pessoas que cremam, tem pessoas que não têm a oportunidade de sepultar os seus mortos porque a pessoa morreu num naufrágio, ou por algum outro motivo, que não tem acesso ao corpo para poder fazer o sepultamento. Então, nesses casos, fique em paz, tá bom? Porque aqui Deus garante que todo o corpo vai ser ressuscitado, não importa a forma que ele foi sepultado, tá bom? Aqui, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 13 e 14. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então aqui, em Apocalipse capítulo 20, do verso 13 ao 14, fica bem claro que todo corpo vai ser ressuscitado. Não importa se está sepultado ou se está no mar, onde quer que ele esteja, ele vai ser ressuscitado, vai ser trazido à vida de novo. E toda alma, onde ela estiver, ou no céu ou no inferno, ela vai se juntar ao corpo para ser julgado a alma junto com o corpo. Então aqui, isso aqui fica bem claro. Aqui tira todas as dúvidas. Se na igreja que vocês vão fala sobre o sono da alma, que a alma está dormindo, está esperando o julgamento, não está nem no céu nem no inferno, então eles não leram essa parte aqui, tá? É muito importante, você pode mostrar isso para eles. Esse verso aqui prova que a alma ela está ou no céu ou no inferno, porque aqui fala que o Hades é o inferno, tá? O Hades vai devolver as almas para os corpos que estavam no mar, e eles serão julgados, tá bom? E a morte e o inferno, o Hades, eles serão lançados no lago de fogo. Não vai mais ser necessário, porque no governo milenar de Cristo, não vai existir mais a morte, vai ser vida eterna, tá bom? Então, aqui ficou muito bem claro, né? Então, morreu, a alma já, se você for ruim, a alma está no Hades sofrendo lá, aguardando o juízo. Se você for bom, a sua alma está lá no céu, descansando no Senhor. Por isso que fala descansando, dormindo, porque a alma está no gozo do Senhor, né? Tá no céu, está usufruindo do bem que ele fez aqui na terra. A gente colhe o que planta, né? Nosso Deus é justo, tá certo? Aquele que plantou o mal aqui na terra está pagando lá no Hades já. E aquele que plantou o bem já está usufruindo das bênçãos do Senhor lá no céu. Só que no dia do julgamento vai se juntar o corpo com o espírito e serão julgados juntos, tá bom? Então é muito bem claro isso na palavra de Deus. Então eu espero que todos tenham entendido, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Continuem relembrando as obras que o Senhor tem feito na sua vida. Renovem as alianças que Deus fez com vocês.
Assistam o filme Paixão de Cristo, vejam tudo que Cristo passou por vocês, leiam as passagens que falam sobre o sofrimento do nosso Senhor por nós e como ele ressuscitou e como nós também podemos ressuscitar crendo nele, né? É, Pela obra que ele nos ensinou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então sigam esse caminho, sigam a Jesus Cristo e todos nós vamos nos encontrar no céu. Deus abençoe todos vocês, todos os inscritos do canal, todos que assistem esses vídeos e que possamos usufruir dos galardões que Deus nos prometeu. E tenho essa esperança viva no coração de vocês. E o nosso Senhor está voltando e vai ser muito lindo lá no céu, né? Deus seja louvado.